Tudo bem, queridos? Aqui sou eu, Rafael. Hoje eu vim trazer uma aulinha para vocês. Estou iniciando aqui no YouTube, trazendo algumas aulas gratuitas falando sobre inteligência artificial, comunicação e entre outros. Mas hoje, especificamente, eu vou mostrar e falar um pouquinho para vocês como o ChatGPT aprende ou como ele funciona. Essa é uma aula mais teórica, mas ela vem para complementar muito o seu conhecimento e para você ficar cada vez mais integrado sobre a inteligência artificial. Eu estou fabricando agora alguns conteúdos relacionados a esse nicho, porque eu estou me especializando mais nessa área de ciência de dados e com certeza a gente vê aí no mercado diversas ferramentas de inteligência artificial e você pode usar não só para se manter atualizado, bem como também você ganhar destaque na sua profissão e também, quem sabe, ali fazer um dinheiro com ela. Tudo bem? Então, falando um pouquinho, né, já adianto, mais uma vez essa aula é mais teórica, não tem muita aplicabilidade, mas enriquece o seu conhecimento você saber como funciona esse processo de aprendizado de uma máquina, principalmente para você treinar ela no futuro, para você utilizar, para você nutrir ela com dados que de fato faça sentido para você ali. E o ChatGPT, em algumas aulas futuramente, até mesmo no meu Instagram e em outras plataformas, eu falo mais um pouco sobre como você pode fazer um assistente virtual próprio utilizando a ferramenta. Então aqui vale você aprender um pouquinho sobre ele, não só sobre o ChatGPT, mas Machine Learning no total, tá bom? Se você não tem nenhum conhecimento de dados também, já adianto que eu vou tentar ser o mais didático possível, peço desculpa por algum termo ali que seja mais técnico, eu vou tentar ilustrar aqui com, enfim, algumas alegorias, etc. Mas eu já adianto que é um conteúdo que é mais complexo em si mesmo, então não tem problema você não entender de primeira, se tiver que ver a aula mais vezes, veja, tá bom? Mas aqui o grande fator é como que nós, vamos partir do princípio básico, como que um ser humano toma uma decisão, né? Basicamente, a gente tem N fatores que nem sempre faz a gente decidir a opção correta, certo? Então, temos ali fatores pessoais, fatores emocionais, a indecisão, aquele momento de inação que nem sempre faz a gente tomar a decisão que seja mais assertiva, né? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo que ficou muito famoso até na internet ultimamente, que é um meme, né, um vídeo que aparece assim: você faria um cara e coroa? Não, vou até reformular para ficar melhor. Você aceitaria 500 mil agora? Já é uma proposta boa, a princípio. Eu não coloquei outra condição, todo mundo acharia bom. Ou um cara ou coroa por 10 milhões. Muita gente tende a ficar despretensioso na segunda escolha, porque o valor de ganho é muito maior. Então a gente tem dois fatores aqui. O primeiro, quando eu falo que você tem 100% de chance de ganhar 500 mil, é válido. Eu não coloquei nenhuma outra opção para você. Você considera. Mas, quando eu coloco uma opção que tem um ganho muito superior e por mais que a certeza de você ganhar seja ali próxima dos 50%, você tende a querer ficar com a opção que tem mais ganho, por mais que você não tenha 100% de certeza que você vai ganhar esses 10 milhões. E isso é um dos conceitos que a economia comportamental analisa, né? O pensamento probabilístico. Isso já é diferente em uma máquina. Se você, por exemplo, for perguntar para o ChatGPT qual opção ele escolheria, com certeza ele escolheria a com 100% de certeza. E é essa a diferença entre o pensamento das máquinas
e do ser humano, né? Basicamente, eu estou generalizando aqui do ser humano, mas das maioria das pessoas. As máquinas geralmente elas têm essa consideração dos dados, elas são data driving, né? Como é dito no meio de data science, no meio de comunicação, elas são dirigidas por dados, na tradução literal, elas são baseadas em dados. Então, quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, por mais que ela seja emocional, ele vai te trazer ali o que é mais plausível, o que é mais aceito, o que tem mais 100% de chance de dar certo. Por exemplo, se eu pergunto para ele, chat, o que eu faço em um dia triste? Dia em que eu estou triste. Ora, se ele tivesse emoção, se ele tivesse alguns conceitos pessoais, ele me daria uma resposta, bom, olha, cara, quando eu estou triste, eu faço X, por que você não tenta fazer também? Mas como ele é uma máquina e ele não tem essa experiência pessoal e emocional, ele vai te responder o que é mais plausível que as outras pessoas fiquem felizes fazendo, como, por exemplo, sair ao ar livre, ou fazer uma atividade física, ou você ver amigos, conversar com a pessoa amada, e entre outros, porque isso já foi analisado antecipadamente, tem alguns estudos, ele vai se basear em dados para trazer para você o que é mais plausível que você faça e te deixe feliz. Eu beber uma aguinha aqui, eu tô com a garganta seca, eu falo muito, minha garganta vai ficando seca. Tô acostumado a beber muita água. E enfim, mas como as máquinas aprendem, no geral, né? Tem uma fotinha, vou ver se eu consigo pegar aqui para vocês, que vai ilustrar legal como funcionam essas camadas de aprendizagem de máquina. Então aqui, por exemplo, quando a gente fala de aprendizado de máquina, né, ou machine learning, que seria a nomenclatura em inglês, há várias subcamadas de aprendizado. Beleza? E basicamente, como que elas se diferenciam? Cada uma é mais profunda que a outra. Se você nunca ouviu falar em machine learning, há vários tipos de aprendizado. Partindo do pressuposto central que uma máquina ela aprende quando a gente insere dados suficiente e ela roda ali uma automação até que ela fique treinada para executar certo comportamento, né? Simular comportamento. Então a gente tem, não aqui o certo deveria ter uma camada de algoritmos, automações, o machine learning, o deep learning, a IA generativa, que é o que a gente tem agora com o ChatGPT e outras IAs, e tem a IA geral, e essa é uma camada mais profunda ainda, seria mais ou menos como a Skynet do Exterminador do Futuro, né? Uma consciência consegue similar e supera até mesmo a capacidade cognitiva humana. Essa seria através das máquinas. Muitos estudiosos defendem que é improvável que chegue a esse nível, porque as máquinas só evoluem até o nível que elas forem programadas, ou seja, não tem capacidade de hardware, basicamente não tem hardware e nem estudo, nem o ser humano não tem esse nível de consciência para gerar uma consciência assim. É basicamente isso. Ele só vai, a IA só pode chegar no máximo ao nível de consciência humana e não mais do que ele. Mas outros estudiosos dizem que há sim essa possibilidade, que a máquina pode gerar uma outra máquina, e aí a gente começa a
trabalhar de modo exponencial até que chegue nessa IA geral. Enfim, há essas duas teorias, não é um papo para esse vídeo especificamente, a gente pode falar outra hora. Mas o Machine Learning, ele tem vários tipos de aprendizado, né? Como que ele aprende, como é esse aprendizado de máquina. Nós temos N tipos. Assim como um humano tem N formas de aprender, ou seja, você pode aprender fazendo, você pode aprender lendo, você pode aprender vendo, né? A máquina também tem esses. E quando eu insiro alguns dados para a máquina, ela vai me trazer ali alguns resultados, né? Isso se eu já tiver categorizado antes. Por exemplo, supondo que eu esteja programando uma inteligência artificial e eu diga para ela o que são gatos, alimente a base de dados delas com imagens de gatos, imagens de cachorros. Quando eu inserir para ela uma imagem de cachorro, ela irá me retornar categorizando dentro desse grupo, porque ela observou um padrão. Então, esse tipo de aprendizado é o supervisionado. O não supervisionado, que é o contrário desse, seria eu informar N tipo de cachorros, por exemplo, ou até mesmo pegando o mesmo exemplo, eu informo cachorros e gatos, ela observa ali os padrões e suas similaridades, mas ela mesma vai categorizar. Então ela pode categorizar não em gatos e cachorros, mas em animais grandes e pequenos. Gatos do tamanho de cachorro, cachorros do tamanho de gatos. Além disso, tem outros que aí tem o aprendizado por reforço, onde há ali uma certa forma punição quando ela erra a resposta e uma recompensa quando ela acerta. É um tipo de aprendizado monitorado. Tem o federado ou por transferência, ou em conjunto. Esse é muito interessante, é onde duas inteligências artificiais são colocadas juntas para que elas aprendam entre si, e elas vão ali, uma aprimorando a outra, até que elas cheguem na versão final, ali no ápice. Tá? E tem outras formas aqui que a gente poderia ficar falando o dia todo. Mas falando do ChatGPT especificamente, né? Como que o ChatGPT aprende? O ChatGPT, ele tem um aprendizado e ele é um pouquinho diferente em um dos que eu não mencionei aqui. Um deles eu tinha mencionado, que é o por reforço, ou seja, ele tem ali o por reforço, tem o feedback humano, onde você vai dizer se a resposta que ele trouxe ou não é elegível, se ela está certa. Então eu pergunto para ele quanto que é 2 mais 2. Se ele responde para mim que é 3, eu vou dizer não, você está errado, e ele vai armazenar ali aquilo para ele até que ele entenda qual que é a resposta certa. Mas isso não é um chute, ele não vai fazer isso infinitas vezes até ele chegar no resultado. Por isso que ele é alimentado com uma base de dados. Ou seja, o chat mesmo, teve uma época, para quem não lembra, logo que ele lançou, quando você fazia alguma pergunta para ele do seu cotidiano, ele dizia ali que só conseguia responder com dados até 2021. Ou seja, a base de dados dele só tinha dados inseridos até aquele período. Ele não conseguia saber nada referente a 2022 e entre outros. Se você perguntasse para ele como está o clima hoje, ele não conseguiria responder. Hoje em dia, ele já consegue responder porque ele acaba fazendo uma consulta na internet e ele traz esses dados de volta. Mas o aprendizado dele não é só por reforço. Ele tem um aprendizado e a sua nomenclatura é autorregressivo. E o que é esse aprendizado autorregressivo? Basicamente, quando você insere uma palavra, ele vai ali pesquisar na sua base de dados e ver
em qual contexto aquela palavra se insere. Então, quando eu digito para ele pato na, por exemplo, não completo uma frase, ele vai procurar em quais contextos aquilo faz sentido. Então, ele vai seguir uma lógica gramatical, tá? Seria uma lógica sintática, e nos dados eles até têm um termo para isso que é parsing, basicamente, onde ele analisa a ordem sintática da palavra e vê o que faz sentido. Por exemplo, muitas vezes você pode fazer um prompt errado para ele e ele vai te retornar algo que faça sentido, mesmo que você escreva errado. Se você escrever uma data X, ou se você escrever, por exemplo, caderno sem o R, ele vai entender que cadeno é caderno, porque ele vai ver o contexto ali. Então, quando eu escrevo pato na, ele analisa as possibilidades e vê, através do pensamento probabilístico, qual que é a possibilidade, a plausibilidade da próxima palavra ser na lagoa. Estou dando um exemplo. E aí ele vai trazer um resultado para você. Então, quando eu pergunto para ele em que ano ocorreu a Copa no Brasil, ele vai ali analisar através da sua base de dados e vai retornar para você que o ano foi 2014. Não lembro. Foi 2014, eu acho. Então ele faz, de certa forma, uma previsão e traz essa resposta. Mas, mais do que isso, como que ele responde para você tão certamente, né? Além dele ter sido treinado previamente, ele faz, como eu disse, essa análise probabilística do que pode estar correto ou não. Quer dizer, quando eu falo pato na, ele vai analisar as palavras que podem sequenciar essa frase, e uma delas pode ser pato na lava, algo assim. E aí ele vai ver que a possibilidade de ser na lava na sua base de dados é de apenas 0,03%. Quer dizer, algumas pessoas falam isso e não deve ser o que eu estou solicitando para ele através do prompt. E hoje em dia ele não analisa tanto a sua base de dados porque basicamente através das novas versões que surgiram, ele acaba consultando a internet. Por isso que quando você pergunta para ele hoje qual é a temperatura do dia, ele vai conseguir te responder normalmente. Tá bom? E falando um pouquinho sobre como ele responde às imagens, é uma dúvida para muitos, né? Como que uma inteligência artificial faz uma imagem e ele sabe que um cavalo é um cavalo, e ele sabe que um cavalo azul voando é um cavalo azul voando, né? Como que ele faz? Não foge muito desse contexto. Ele vai pegar as palavras que você escreveu ali e vai atribuir um valor a elas. Tecnicamente falando, ele vai transformar em vetores e depois traduzir em pixels. Ou seja, ele vai buscar ali imagens semelhantes de cavalos, cor azul, vai trazer todo aquele contexto e vai produzir pixel por pixel da imagem. Por isso que as imagens tendem a ter uma baixa qualidade, porque exige um certo processamento cognitivo da máquina muito maior se ela fosse fazer, por exemplo, uma imagem em 4K ou uma imagem muito grande, uma imagem, sei lá, do tamanho de uma folha A3, geralmente é uma imagem 1 por 1, né, que eles fazem. Agora não, agora alguns modelos, por exemplo, o Midjourney, conseguem fazer as dimensões que você seleciona ali. Mas tenta fazer esse teste. Pega o ChatGPT, o Copilot, pede para fazer uma imagem ampliada, o panorama, que você vai ver que não vai rolar. Ou se fizer, vai demorar muito mais do que uma imagem comum. Tá? Bom, falando não só de imagens, mas acho que para encerrar aqui também esse papo, o que acontece quando eu pergunto algo para ele que não existe? Né? Já que ele tem um pensamento baseado em dados, logo
se eu perguntar para ele algo que não exista, por exemplo, o que existe na Escurculândia, ele vai pesquisar e vai falar, não conheço, não encontrei, esse termo não existe, porque você consegue tirar a prova dos 9, que ele não só consulta a internet, bem como a sua base de dados. Então, esse processo de aprendizagem de máquina, ele é muito interessante porque ele se assemelha ao humano, né? Ele é análogo ao processo de aprendizagem humana. E essa criação das redes neurais, todas elas tendem a simular um cérebro humano. Não à toa inteligência artificial, o nome. E enfim, essa aula aqui que eu quis trazer para vocês, ela é mais teórica, ela é mais para contextualizar um pouco sobre o conteúdo em si, para você entender como que funciona o aprendizagem de máquina. A gente tem o Deep Learning, que eu não mencionei, mas ele é uma etapa a mais do Machine Learning. O ChatGPT usa, né, esses conceitos de Machine Learning, de Deep Learning. O Deep Learning é um aprendizado mais profundo, onde ali ele vai ver através de imagens, pensamento mais complexo. Todas aquelas camadas que eu tinha mostrado, elas só se diferenciam através da sua profundidade, da sua capacidade cognitiva, mesmo que a máquina vai ter. Tá? E eu quis contextualizar tudo isso para vocês porque eu vou passar algumas aulas falando sobre assistentes virtuais e como você pode treinar e aprimorar o seu assistente virtual. O assistente virtual, para quem não sabe, é uma IA própria que você vai fazer ali e você consegue alimentar através da base de dados. Não só tem os assistentes virtuais, mas tem um enxame de agentes, os agentes artificiais, entre outros, que se você continuar acompanhando a gente aqui, com certeza você vai aprender a utilizar na sua produtividade e no seu faturamento aí, renda extra também, porque hoje em dia a gente vê que a IA é uma novidade que não veio só para ficar. Muitas empresas já têm a sua própria IA, a Amazon, o Google com o Gemini, a Microsoft com o Copilot, o ChatGPT vai sendo pioneira nesse mercado. Então a tendência é cada vez mais crescer, não é algo passageiro como, por exemplo, o metaverso, que foi um boom e logo depois passou, né? Algumas tecnologias elas não ficam mesmo, mas a IA veio para ficar. Então, se você quer aprender um pouquinho mais, se você quer estar antenado sobre esse assunto, é um assunto que eu não vejo muitas pessoas falando na internet, né? Principalmente como você usa as ferramentas também. Então se inscreve nesse canal aqui, não deixe de acompanhar a gente no Instagram, para você saber e estar sempre antenado sobre esse tema. Tá bom? Peço desculpa aí se eu causei algum desconforto nessa primeira aula, estou tentando aí melhorar cada dia mais. Mas agradeço se você viu o vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Falou!